Oi pessoal, eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre o mieloma múltiplo e a qualidade que os pacientes têm sobre o tratamento no Brasil. O diagnóstico do mieloma ele já é feito um pouco mais tardio, né, do que nos outros países. Nos outros países os pacientes conseguem descobrir que possuem mieloma logo no começo da doença, quando ainda a doença não está no estado de avanço, né? Não causou fratura óssea, não causou lesão no rim, não causou nada. Já aqui no Brasil, os pacientes sentem dores ósseas. Segundo a própria professora de hematologia da Santa Casa, né, e coordenadora do ambulatório de transplante de medula óssea e mieloma múltiplo, a doutora Vânia Hungria, os pacientes eles sofrem um atraso no diagnóstico muito grande aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aliás. E os pacientes aqui, segundo ela mesma, eles são subtratados. Primeiro por causa do diagnóstico. O diagnóstico demora. Quando o paciente sente aquelas dores ósseas, ele vai até o serviço de pronto-socorro. Muitas vezes ele é medicado, é tratada a dor, o paciente é mandado de volta para casa e tal, e depois as dores voltam, as dores retornam, e o paciente volta, ele é retratado, essa dor é retratada, e às vezes acaba não sendo investigada, quando na verdade, segundo a própria doutora Vânia, o ideal seria que o paciente fizesse um exame chamado eletroforese de proteínas séricas, que é um exame que consegue diagnosticar essa proteína do mieloma. E em segundo lugar, aqui no Brasil nós também temos um problema muito grande na parte do tratamento. Porque aqui nós temos alguns medicamentos. O mieloma, infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura, ela tem tratamento. E as formas de tratamento do mieloma são quimioterapia, transplante de medula óssea. E para ser feita essa quimioterapia, nem todos os medicamentos são cobertos pelo SUS. Tem um medicamento chamado Velcade, o nome dele, o nome comercial é Velcade, mas o nome mesmo do princípio ativo é o bortezomib. Esse remédio ele não é coberto pelo SUS, o SUS não paga. Então, quando o paciente ele precisa desse medicamento, ele tem que entrar com processo contra a sua Secretaria da Saúde, o seu município, para ele ganhar uma causa. É um desgaste muito grande para ele conseguir o direito de ser tratado, o direito de prolongar a sua vida, de sobreviver. E tem alguns pacientes que já trataram com esse Velcade pelo SUS, já fizeram quimioterapia e até já passaram por transplante de medula óssea. Só que o que acontece? A doença acaba recaindo, acaba voltando, e às vezes o mesmo tratamento que ele já fez acaba não surtindo o mesmo efeito, ou a doença ficou resistente, refratária ao tratamento. E às vezes uma nova droga precisa ser associada. Nos Estados Unidos, já conseguiram a aprovação de duas novas drogas, que são a lenalidomida e a pomalidomida, que são a terceira classe de imunomoduladores, né, contra o mieloma múltiplo. Aqui no Brasil nós só temos a talidomida, que é um medicamento bom para tratamento da doença, mas que causa alguns efeitos colaterais que os pacientes acabam não tolerando. E visto isso, nos Estados Unidos eles conseguiram a lenalidomida, que é a segunda classe da talidomida, com menos efeitos colaterais e mais efeitos benéficos contra a doença. E esse medicamento ainda não está aprovado aqui no Brasil. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles alegam que o medicamento não é seguro e não tem eficácia comprovada. Mas, para que vocês entendam melhor, esse medicamento já está aprovado em mais de 80 países, países de primeiro mundo, né, a gente pode até falar assim, e inclusive nos Estados Unidos, que é um país muito rigoroso no quesito critério de aprovação de novas drogas. E outras novas drogas vêm sendo estudadas lá, como os anticorpos monoclonais, o elotuzumab, o daratumumab. São medicamentos que ainda estão em fase de teste e que, se forem aprovados, trarão novos benefícios para o paciente, uma sobrevida livre de progressão muito maior do que uma quimioterapia ou um transplante de medula óssea. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, os pacientes estão sem esses tratamentos, sem um benefício maior do governo. Então fica aí esse vídeo como uma manifestação de apoio aos pacientes portadores da doença.